Vamos a Brasília. Rafael Procópio tem mais informações sobre esta lista com os nomes de 37 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Atualizações ao vivo direto da capital federal. Fala, Rafael, boa tarde. Oi, Débora. Oi, Renan. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, mais um dia bem movimentado aqui na capital do país. Neste momento, seguimos pelo menos ao lado aqui do anexo 2 do Supremo Tribunal Federal, onde por volta de 1h30 da tarde entrou o tenente-coronel Mauro Cid. Ele que está há cerca de 2 horas prestando esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está falando especificamente sobre o acordo de colaboração premiada, que a gente costuma chamar de delação premiada, que ele firmou e que está sendo base de várias dessas investigações, uma que a gente está quase vendo o fim dela a partir desta quinta-feira. A gente lembra que essa questão toda da colaboração premiada de Mauro Cid está atrelada diretamente àquela operação da última terça-feira, que a Polícia Federal prendeu 4 militares, sendo um deles da ativa, e um agente da própria Polícia Federal que planejaram segundo as investigações, é claro, planejaram esse atentado contra não só o presidente e vice eleito em 2022, no caso Lula e Geraldo Alckmin, como também o ministro Alexandre de Moraes aqui do STF. Entre os vários planos que estão dispostos nesse ofício de mais de 200 páginas da Polícia Federal, eles planejavam sequestrar o ministro Alexandre de Moraes e matá-lo. Não se sabe exatamente como, mas existiu esse planejamento. Inclusive, chegou-se a fazer um monitoramento e chegarem bem próximos de chegarem a essa conclusão, de acordo com o inquérito da Polícia Federal. Para o presidente Lula e para o vice Geraldo Alckmin, a ideia era, pelo menos para Lula, de um envenenamento a partir de uma participação dele em algum evento público. E para Geraldo Alckmin, a situação ainda não ficou muito certa, mas havia, sim, essa previsão, essa intenção deles de, segundo o que está no documento, neutralizá-los, que a gente sabe que é um codinome aí para assassinar essas pessoas públicas. Isso tudo também, pessoal, tem a ver com esse inquérito que a gente veio o fim nesta quinta-feira, que agora já é oficial, saiu já nesta quinta-feira, de mais de 800 páginas, este inquérito que pede o indiciamento de 37 pessoas que participaram do governo de Jair Bolsonaro, justamente por participarem de uma tentativa de golpe de Estado. Entre essas 37 pessoas está o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse é o nome mais forte e conhecido dessa lista, mas também estão Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil. Rafael, eu peço só a gentileza de você aguardar um pouco, desculpa, que acabou de chegar um posicionamento aqui por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acabou de publicar nas redes sociais, dizendo, um trecho que cita ele em terceira pessoa, então eu vou ler como está aqui. Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula em 2022. Informação que a gente trouxe aqui. Em conversa por telefone, isso aqui é um trecho que foi publicado pelo site Metrópolis, tá? Então essa coluna que ele se refere aqui que eu tô lendo é dessa coluna do site Metrópolis. Em conversa por telefone com a coluna, Paulo Capelli, o ex-presidente, concentrou suas críticas no ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF. Aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, fecha aspas, uma crítica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí você continua aqui, abre aspas. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar, fecha aspas, finalizou o ex-presidente. E aí ele vai seguindo aqui com esse texto que foi publicado nessa coluna no Metrópolis, né? Trazendo a informação, Jair Bolsonaro e 36 investigados foram indiciados pela Polícia Federal por esse suposto envolvimento em planejamento de golpe de Estado nessa quinta-feira. Na quarta, a PF fez operação que prendeu 6 militares acusados de planejar a morte do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. Outras informações do noticiário, a referência de Bolsonaro ao termo criatividade é uma alusão a uma mensagem de Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, e Mauro Talhaferro, então chefe da assessoria especial em enfrentamento à desinformação do TSE. E aí finaliza esse trecho copiado e colado do site Metrópolis, aspas, use a sua criatividade. E aí uma indicação aqui de risos, escreveu Vieira ao responder a Talhaferro sobre a dificuldade de formalizar uma denúncia contra a revista Oeste. São trechos soltos, né, que parecem não estar
totalmente conectados, relembrando de outros fatos, nessa primeira posição por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro num longo tweet ou num longo post na rede social X, o antigo Twitter, esse primeiro posicionamento. E é a primeira posição, né, Rafael Procópio? Não sei se você já acompanhou alguma coisa aí em Brasília ou mesmo nas redes sociais, a gente está fazendo aqui um monitoramento. A primeira vez que alguém da família Bolsonaro fala, os filhos por enquanto estão em silêncio, não fizeram nenhum post nas redes sociais falando desse indiciamento, a informação que nós trouxemos agora nessa tarde, né? Pois é, né? E diferente da terça-feira dessa operação da Polícia Federal, quem saiu em defesa do ex-presidente foram justamente os filhos. Tivemos aquela manifestação do senador Flávio Bolsonaro pelo PL do Rio de Janeiro, que disse que pensar em matar alguém, por mais que mais repugnante fosse, não se configuraria um crime. A questão é que o inquérito da Polícia Federal indica que essas pessoas que foram presas na terça-feira, elas não ficaram só no campo das ideias, elas partiram para uma tentativa de fato, que é bem detalhada, inclusive nesse nesse ofício que eu digo, que tem mais de 200 páginas, que mostra aí que as pessoas chegaram bem perto, monitoraram, ficaram perto da casa do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, uma das provas que está nesse ofício foi colhida justamente por uma dessas pessoas que fez o passo a passo dele de uma espionagem que teria feito na casa do ministro Alexandre de Moraes, de um ponto até o outro, que ele andou por basicamente toda a Asa Sul, aqui em Brasília, de um ponto ao outro, e a partir do cruzamento com os dados de telefonia que se chegou a essa pessoa que fez, que participou desses planos, segundo a Polícia Federal. E a gente vai agora trazer algumas falas que são baseadas também, que foram usadas como provas nesse inquérito, mostrando que não é só criatividade, que existe tudo em cima, diferentemente do que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, falou. Uma das provas que é usada nesse inquérito específico aí do golpe de Estado, na verdade, é referente a uma reunião, praticamente uma reunião interministerial que aconteceu em julho de 2022. E a gente tem falas de pessoas que foram indiciadas pela PF nesta quinta-feira. Uma dessas falas que a gente vai ouvir agora é do general Augusto Heleno, ele que na época era ministro, coordenador do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que ficou muito em foco depois dos atos de 8 de janeiro. Eles falando que precisavam agir antes das eleições de outubro daquele ano. Vamos ouvir um trechinho do general Heleno. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Pessoal, essa reunião que curiosamente foi gravada também tem a fala de outras pessoas. O general Walter Braga Neto, que foi tanto da Defesa quanto da Casa Civil, mas agora a gente vai ouvir uma fala do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falando no mesmo tom, sobre agir antes das eleições, porque fazer isso depois do pleito finalizado poderia trazer consequências ao Brasil. Lembrando que essas informações, elas estão constando no inquérito da Polícia Federal que apura essa tentativa de golpe de Estado, que teria inclusive a influência e a anuência do ex-presidente. Vamos ouvir. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Bom, pessoal, um desses fatos que foi trazido nessa primeira manifestação ao portal Metrópolis do ex-presidente Jair Bolsonaro é que agora, com esse indiciamento, não necessariamente essas 37 pessoas estão condenadas. Precisa passar primeiro pelo Ministério Público, que é capitaneado pela Procuradoria-Geral da República, e aí sim vai ao
STF, ao Supremo Tribunal Federal. A PGR primeiro decide se acata ou não esta denúncia e, no caso positivo, leva ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que este inquérito e vários outros que envolvem o ex-presidente, como o das milícias digitais, o do próprio atentado de 8 de janeiro, que também consta em partes neste inquérito, a questão das vacinas contra a Covid, todos eles estão sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que segue aqui no STF colhendo esse depoimento de Mauro Cid. Obrigado, Rafael. Qualquer novidade é só acionar a gente com relação a esse indiciamento e também sobre o depoimento de Mauro Cid nesse momento aí no STF. E eu queria só retomar, gente, porque ficou confusa a nossa informação aqui dessa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o texto que a gente estava lendo foi copiado e colado por parte da comunicação de Bolsonaro no perfil dele na rede social X. Esse texto foi copiado de uma coluna, a coluna Paulo Capelli, do portal Metrópolis, cujo título é "Bolsonaro quebra silêncio após ser indiciado pela Polícia Federal". Eu vou trazer aqui as aspas, exatamente o que de fato Bolsonaro falou, comunicou, enviou a essa coluna. Aspas: "O ministro Alexandre de Moraes conduz todo inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei", disse Bolsonaro. Em outro trecho, o presidente finaliza: "Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta." E aí Bolsonaro termina: "Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar." Estas foram as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciado nessa tarde, essa informação que nós trouxemos aqui por parte da Polícia Federal. E todas as pessoas indiciadas, as 37, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram indiciadas pelos seguintes crimes, são 3. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Daqui a pouquinho a gente vai entender mais detalhes com o professor para explicar exatamente do que se trata cada um desses crimes, as penas as quais essas pessoas podem eventualmente responder. E a gente tem a lista das 37 pessoas. É uma lista longa, tá também nas redes sociais da Band News FM, mas a gente vai ler aqui para trazer para o ouvinte. Tem muitos ouvintes perguntando, porque a gente citou um ou outro nome de destaque, além, é claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Falamos aí do general Walter Braga Neto, por exemplo, mas tem outros nomes que aparecem. Então a gente vai trazer aqui, por exemplo, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Amaury Feres Saad. Eu tô com uma lista diferente da sua, Débora. Então eu vou seguir por aqui na ordem, é que a minha tá em ordem alfabética. O ouvinte pode escolher se ele quer em ordem alfabética, se ele quer em ordem de nível Almir, de autoridade, né? Nos ministérios na época. Falei do Amaury Feres Saad então também. Vou daqui. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também nessa lista. Anderson Lima de Moura, coronel do Exército, um dos autores desse documento de teor golpista. Depois, Ângelo Martins de Nicole. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do governo Bolsonaro. Bernardo Romão Correia Neto, acusado de integrar o núcleo responsável por incitar militares. Carlos César Rocha, Carlos Giovanni Delevate Pazini, Cleverson Ney Magalhães, Estevan Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos. Depois, Felipe Garcia Martins, que foi assessor da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro. Fernando Cerimedo, Giancarlo Gomes Rodrigues, esse integrante do Exército. Guilherme Marques de Almeida e Hélio Ferreira Lima, também tenente-coronel do Exército. Seguindo aqui com a lista dos 37 nomes das pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal, aparece o nome do próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Virgílio, Marcelo Bormevete e Marcelo Costa Câmara. Na sequência, Mário Fernandes, também integrava a Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Mauro César Barbosa Cid, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Nilton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Rafael Martins de Oliveira, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, seguindo com a lista aqui dos 37 nomes indiciados pela Polícia Federal, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Tércio Arnaud Tomás, Valdemar da Costa Neto e Walter Braga Neto, como falávamos, Vladimir Matos Soares também compõem.